Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Pessoal, do oitavo também, né? Galera, ó, presta atenção aqui então. Não vou mostrar meu rosto nessa aula não, tá? Só vou mostrar as imagens, ok? Bom, eu quero continuar com vocês a aula, né, sobre globalização. Ok? Lembra da aula de globalização? Né? Então, né, o que é globalização? Né? O que o professor definiu como que é a globalização? Nada mais é do que o conceito, gente, né? Um conceito amplo que pode ser entendido como a disseminação, lembra? A disseminação de hábitos e culturas pelo mundo, né? O que é essa disseminação? Disseminação, o espalhamento de hábitos, né, de diversos hábitos e cultura pelo mundo, ok? Então, se a gente observar aqui, olha só, nessa imagem, eu tenho vários pontinhos, né? Simbolizando a interligação, né, de todo o globo terrestre. Esse globo conectado, tá? Essas pessoas conectadas. Então, essa conexão, ela pode ser indireta, virtualmente, eu acessando um site agora chinês e sabendo o que está acontecendo lá, tá? Ou eu conversando com alguém, né, do Japão, eu comprando a mercadoria que ela vem da Suíça, ok? Então, indiretamente, né? Ou diretamente, através, né, do meu deslocamento pelo espaço geográfico, que nós já aprendemos que compõe toda a superfície terrestre. Né? Então, esse meu deslocamento pelo espaço geográfico, além de eu estar migrando, fazendo a migração, né, que é o deslocamento de um indivíduo ou um grande contingente populacional pelo espaço, eu também né, estou contribuindo para a globalização. A globalização, como nós vimos, ela parte inicialmente a partir do momento que os meios de transporte eles se evoluem, tá? A partir do momento que os meios de transporte eles acabam se evoluindo, né? Tendo uma evolução considerável. Essa evolução, né, dos meios de transporte ela gera uma certa rapidez, essa locomoção pelo espaço geográfico, encurtando distâncias, encurtando tempo também, tá? Ao mesmo tempo que eu consigo alcançar regiões distantes, que estão do outro lado, né, do planeta Terra. Então, né, o conceito da globalização, ó, o sufixo ação, ação de globalizar, né, ele é entendido como a disseminação, o espalhamento de hábitos e culturas pelo mundo, porque quando o indivíduo ele se espalha, ele vai, né, para outra localidade, ele leva a sua cultura também, ele leva as suas características e as características, né, do país na qual ele está inserido. Ok? Então, ele vai levar a sua cultura, ele vai levar suas crenças, sua religião, né, seus costumes. Ok? E também ela amplia a relação de interdependência econômica e financeira entre ambos os países, né, parceiros comerciais. Tá? Parceria comercial. Então, se a gente pegar aqui na apostila, vou colocar a apostila agora para vocês verem, para a imagem não ficar tão parada. Olha só, vamos analisar então esse gráfico aqui. Ok? Deixa eu colocar aqui. Olha só, essa aqui é a balança, né? A balança da parceria comercial entre Brasil e China, desde 2007 a 2017. Então, as exportações. Olha só quanto que nós exportávamos para a China. 10 bilhões em termos de dólares em 2007. Olha 2017 as exportações. Olha só. Passou de 45 bilhões, tá? Em média 48 bilhões, né? Essa exportação para a China. Bem como o gráfico em azul, ele representa o quê? As importações. Então, importávamos da China em 2007, em termos de bilhões de dólares, aproximadamente 13 bilhões. Olha só, 10 anos depois, né, em média 27 a 28 bilhões. Quer dizer, então essa parceria, né, comercial Brasil-China, isso aqui é só um exemplo, tá? Essa parceria comercial aí Brasil-China, né, está inserida na globalização. Ou seja, o Brasil, ao mesmo tempo que ele importa da China, ele compra, né, ele é cliente da China, ele também vende para a China. Okay? Normalmente o Brasil vai importar produtos eletroeletrônicos, produtos mais sofisticados, tecnologia de ponta da China, e vai exportar, mas a matéria bruta, né, matéria-prima bruta para a China. Ok? E
e também produtos dos setores primários, né? Como a pecuária, a agricultura, ok? Enfim, muita soja, né? Vai para lá também, tá? Bom, o que acontece? Se nós tivermos, vamos supor, se a China ela entrar numa crise, né? Ou isso que está acontecendo agora, né? Que a economia mundial inteira foi afetada pelo coronavírus, ok? Então, se a China chegar a entrar numa recessão econômica, o Brasil também vai sofrer esses impactos. Por quê? Porque primeira coisa, eles vão ter que cortar custos, então eles vão ter que parar de comprar para cuidar do povo, né? Para cuidar principalmente da saúde do povo, ok? Da segurança, né? Da educação. E os extras acabam sendo cortados. Consequentemente, o Brasil sofreria esse impacto também, né? Uma indústria que venderia para a China, para ela não fechar, por exemplo, ela teria que dispensar vários funcionários. Esses funcionários, né, eles não teriam dinheiro, não comprariam na padaria. O padeiro, já que o cliente não vai, o cara da indústria não vai comprar, ele vai ter que diminuir os custos também, vai ter que demitir funcionários, quer dizer, mais funcionários demitidos. Isso aí nós chamamos de crise, né? Isso sim seria uma crise, a crise econômica, quando um setor acaba afetando os outros. Então é reação em cadeia que acaba acontecendo ali. Vocês conseguiram compreender? Né? Bom, dentro da globalização também, né, nós temos a chamada xenofobia, que foi o que eu coloquei para vocês aqui, olha só. Então nós temos a chamada xenofobia. O que vem a ser essa xenofobia, gente? Né? A xenofobia, ela é o quê? A aversão, o repúdio, né, de um grupo social com outro que vem de fora. Tá? Então, nem sempre você que está se deslocando de um país para o outro vai chegar lá, em determinado país, você vai ser bem recebido, infelizmente. Né? Por quê? Porque vai ter os choques culturais. Às vezes o que é certo para ele é errado para você, para nós aqui. O que é certo para nós é errado para eles. Então, assim, tem esse choque cultural, o mundo é diverso, N culturas, N línguas faladas no mundo inteiro, então nós temos sim, esses choques culturais, e nem sempre essa cultura que está dentro de um país ela é bem recebida. Né? Então, quando ela não é bem recebida, a gente chama de xenofobia. Xenofobia significa aversão ou repúdio a uma outra raça, a uma outra crença, a uma outra, né, a um outro grupo étnico. Ok? Beleza? Então, né, bem resumidamente para vocês aqui, a xenofobia seria isso. Tá? Bom, eu passei também aqui, vou colocar aqui, que sexto ano, não. Eu passei para vocês aqui também um trabalhinho que eu queria corrigir agora com vocês, e a gente já vai corrigindo aqui, rapidinho. Só deixa eu entrar aqui no computador. Sétimo ano. E vamos aguardar entrar. Olha só. Então, o questionário aqui era justamente para falar sobre sobre a região sudeste, tá? Desculpa, região sudeste não. Entrei errado. Agora já temos oitavo, nono ano. Aqui. Né? Então, o que é globalização? Né? Então, se você colocou que a globalização, né, pode ser compreendida como a disseminação de hábitos e culturas, né, pelo mundo, ou ampliação das relações, né, econômicas, comerciais e até mesmo política entre os países, tá? Vai estar correto, ok? A diferença de Estado e de governo, que nós já tínhamos falado isso dentro da sala de aula, né? O Estado ele vem a ser mais amplo que o governo, porque o Estado é o que representa, né? Representa um país, ou representa o território nacional dentro do cenário internacional. Tá? Então, o Estado brasileiro, estou me direcionando ao país Brasil, tá? O Estado brasileiro, aos Estados Unidos da América, né? A União dos Estados da América, ok? O
Estado da... não sei, qualquer um, da Jamaica. Então, estou falando do país Jamaica. Então, o Estado, ele vai representar o território, tá? No cenário internacional. Ok? Já o governo, olha só, o governo, o governo ele não é tão amplo quanto o Estado, porque o governo é um grupo, né, social que está lá no poder por um período determinado. Pode ser a cada 4 anos, né, a cada 5 anos. Isso aí vai de acordo com a lei de cada país. Tá? Então, o governo é um grupo, né, de indivíduos que foram colocados lá, no caso de países democráticos, democraticamente por meio dos votos, né? No caso do Brasil, daí nós temos um presidente, né? Votamos, né? E essa pessoa foi eleita, e ele está lá para representar os interesses, né, do governo, né, e do povo brasileiro. Ok? Então essa é a diferença, né, de governo e Estado. O Estado ele é mais amplo porque o Estado ele é permanente. O governo, por exemplo, o presidente que está agora no poder, né? Aí em 2022 nós temos novas eleições. Aí pode ser que ele fique mais 4 anos, porque a lei brasileira ela diz, né, que pode se reeleger por mais 4 anos, totalizando 8, né? Ou se a população julgar, né, assim julgar que tem um outro candidato que eles preferem, aí esse outro candidato entra e fica 4 anos ou até 8 anos, enfim. Tá? O Estado não, independente de quem entrou no poder, se foi fulano ou ciclano, né? O Estado, o Brasil vai estar lá, representado no cenário internacional. Ok? A gente pode definir território agora na questão número 3 aqui, olha só. Né? O território ele pode ser definido, ok, como um espaço delimitado pelo homem, produzido pelo homem, ok? Então, um espaço delimitado, produzido pelo homem, porque se eu pegar aqui, ó, essa imagem aqui do planeta Terra, olha só, né? É uma imagem do planeta Terra. Eu não sei onde que é o Brasil, onde que é a Argentina, onde que é Uruguai, onde que é Paraguai, né? Não está coloridinho, por exemplo, como no mapa mundi. Olha só, né? Que é um mapa territorial, político, tá? Então quem que faz, né? Quem que diz que é o Brasil, Argentina, Paraguai, né? É o homem que produz e delimita seu território, né? Então o homem produz, define o território, tá? Então assim a gente pode definir também o território. O território ele é produzido pelo homem, o território ele é delimitado pelo homem, tá? A diferença de divisa e fronteira, né? Fronteira tem sempre um caráter internacional, ou seja, entre nações. Exemplo do Brasil para a Argentina, tá? Do Brasil para o Paraguai. Então, de país para país, fronteira, caráter internacional entre nações. E divisa são estaduais, ou seja, dentro de uma mesma nação, tá? Divisa de São Paulo com o Paraná, por exemplo, né? Okay? A divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, tá? Bom, então aqui a diferença entre república e monarquia, né? A república, né, ela segue um sistema democrático, na qual a pessoa ela vai se reeleger por meio dos votos, né? E ela vai ficar um determinado período no poder, tá? Então essa seria a república, né? A monarquia, o poder, né, do monarca está na mão dos reis, rainhas, ok? E a monarquia ela segue uma certa hereditariedade, ou seja, passado de pai para filho. O nome desse poder, né, passado de pai para filho, ou seja, de geração em geração, nós chamamos de dinastias, tá? Vamos lá, 6. Então, após a Segunda Guerra Mundial, no período conhecido como Guerra Fria, o mundo foi dividido em 3 grandes grupos, né? Países de primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos, países de segundo mundo, socialistas, e de terceiro mundo, capitalistas subdesenvolvidos. Ok? No pós-Guerra Fria, a partir de 91, a ONU, né, dividiu os países de acordo com o nível socioeconômico de cada país. Sabendo isso, escreva abaixo como ficou essa divisão, que inclusive é utilizada atualmente. Ok? Então essa divisão, segundo a ONU, ela ficou conhecida como os países desenvolvidos, para mensurar, né? Agora não tem mais os países capitalistas e socialistas, e sim os países desenvolvidos, para mensurar aqueles países que tinham qualidade de vida melhor, e os países subdesenvolvidos, ok? Aqueles que careciam de maior atenção, né? Que
a gente tinha muitos problemas sociais, socioeconômicos, fome, inclusive, né? E os países que estão no meio termo, não nem são subdesenvolvidos, nem são desenvolvidos, são chamados países em desenvolvimento, ou seja, está num processo para um dia, quem sabe, ser desenvolvido, mas ainda não é. Também chamados de países emergentes, tá? Esses emergentes, não confundam com emergência, não tem nada a ver. E sim de emergir, de migrar de um patamar subdesenvolvido para desenvolvido, tá? São chamados países emergentes ou de industrialização tardia, que tiveram suas industrializações, né, tardia. A indústria no Brasil mesmo, né, tem a indústria pesada do Brasil, que é aberta pelo o Vargas, né, na década de 30, mas várias outras indústrias chegam no Brasil mesmo depois, né, de 1950, 1960, nessas décadas aí, né. Se você for comparar com a primeira revolução industrial na Inglaterra, ocorrida lá no século XVIII, é tardiamente sim, né? Ok? Então, né? Essa outra coisa importante frisar, a ONU, ela que mensura se um país ele é subdesenvolvido, emergente ou desenvolvido, através do Índice de Desenvolvimento Humano, que entra na próxima questão, que é o IDH. Então, o IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. Ele leva em consideração nos quesitos saúde, educação, tá? Igualdade de renda. Inclusive, a própria ONU fala que o primeiro quesito para um país ser considerado desenvolvido é ter menos possível de desigualdade de renda. Ok? O que são infovias, né? As infovias são fáceis, gente, né? A gente sempre fala na sala de aula, lembra? Rodovia, por onde circulam os carros, né? Ferrovia, os trens, hidrovia, os aviões. Então, infovias vão circular o quê? As informações, né? Então, infovias né, as vias por onde circulam as informações através, né, de cabos de fibra ópticas ou também através dos próprios satélites, tá? Que levam, né, informações do mundo inteiro, conectando o mundo inteiro assim. Okay? Então, aqui essa imagem aqui ela é clássica, né? Os vários cabos de fibras ópticas, né? Fibras submarinos, ok? Levando as informações em diferentes regiões do globo, ou seja, conectando todo esse globo. Isso é a globalização, né? A ação de globalizar. E por último, né, o que é xenofobia, porque ocorrem casos de xenofobia no mundo. Então a xenofobia é aquela aversão, repúdio a uma outra classe, a uma outra ideologia política, a uma outra ideologia de vida, a uma outra etnia, a uma outra cultura, enfim, né? Outra religião, né? Esse seria a xenofobia, né? O medo ou a aversão, né, ao outro. E elas, né, porque ocorrem casos de xenofobia no mundo. Aí essa questão ela é mais ampla, porque, por exemplo, você não vai sair do lugar que você nasceu, que você tem a raiz ali, à toa, né? Porque você quer. A não ser que você vá fazer turismo, aí é diferente, mas muitas pessoas acabam migrando, né, para fugir de regiões de conflito, de fome, né, de doenças. Então elas acabam migrando, mudando para outras localidades. Se é para mudar, tem que ser para melhor. Então elas acabam escolhendo o quê? Países que são mais desenvolvidos, principalmente países da Europa, né? Quantidade de sírios, né, entrando na Europa, né? Africanos também. Então, assim, a hora que essas pessoas elas saem do seu país de origem como refugiados, elas adentram outro país, tá? Claro, tem muitos grupos acolhedores, mas tem muitos grupos também que vão olhar esse grupo, né, com o olhar da xenofobia, infelizmente, com o olhar daquela aversão, né, do repúdio, de não aceitação. Por quê? Porque daí essas pessoas elas estão vindo, elas não vão deixar a cultura delas para trás, elas vão deixar a história delas para trás e a partir de hoje eu vou fazer parte da cultura francesa, fazer parte da cultura italiana, da cultura inglesa. Não. Vai ter o choque cultural, né? Vão ter os conflitos sim, né? E vai acontecer os casos de xenofobia, ok? Gente, então é isso a nossa aula de hoje, tá? Toda essa aula de globalização, né? E todos esses conceitos aí, tá? Na próxima semana eu vou gravar mais aulas para vocês também, ok? O próximo tema eu já adianto que vai ser demografia, tá bom, galera? Beleza? Gente, se cuidem, assiste meu primeiro vídeo lá,
Eu tô com a camisa do Chapolin, inclusive, que tô dando umas dicas pra vocês também. Beleza? Se cuidem aí, tomam bastante água, se alimenta bastante, atividade física e não sai de casa, ok?